Vamos para a exposição do texto de Romanos, capítulo de número 6, versos 12 a 14. Deixe sua Bíblia aberta aí, marque ela com uma fita, porque nós precisaríamos ir a outros textos à medida que o sermão for sendo desenvolvido, a fim de que você tenha facilidade de voltar para esse texto, tá bom? Romanos capítulo 6, versos 12 a 14. Antes de ler esse texto, eu quero fazer uma breve oração por você neste momento e por mim também. Curve sua cabeça. Senhor, se o Senhor não se der a conhecer, nós estaremos ignorantes. Se o Senhor não se revelar, nós não veremos. Se o Teu Santo Espírito não nos falar, nós não entenderemos, ainda que as palavras sejam as mais claras que a luz do meio-dia. Por isso eu te peço, Senhor, vem com Teu Santo Espírito sobre mim e sobre os Teus servos, para que nós ouçamos a Tua voz, e a Tua voz aquiete em nossa alma, encontrando o seu lugar e operando em nós a transformação de que nós tanto precisamos. Que a Tua palavra viva produza vida e nos conduza à santificação, para a glória de Deus Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Bom, vamos lá, queridos. Estamos desenvolvendo aqui a exposição desse texto de Romanos, de toda a epístola de Paulo aos Romanos, e aqui hoje, agora, nós nos encontramos no capítulo 6, nos versos 12 a 14. O que vimos até aqui? Vimos que a mensagem da palavra de Deus a nós é o Evangelho. O Evangelho é o que Deus está fazendo para que nós o conheçamos e para que nós tenhamos nele vida. É a boa nova de Deus para nós. Vimos que precisamos disso porque todos estávamos em condição de perecimento, de pecaminosidade. Vimos que, tendo estado todos nós em condição de perecimento e pecaminosidade, o que Deus fez? Ele sozinho nos trouxe salvação. Ele realizou a nossa salvação. A nossa salvação não vem de nós. A nossa salvação é um ato de Deus para Ele mesmo produzir em nós vida e nos dar uma vida em Cristo. Nós estávamos condenados, mas em Cristo alcançamos salvação que há nele. Vimos que o apóstolo Paulo nos diz que isso é algo que acontece desde Abraão. Abraão creu e por isso ele foi salvo. Abraão não foi salvo pelos seus méritos, pela sua justiça ou pela sua bondade. Ele foi salvo porque ele creu em Deus. O apóstolo Paulo ainda continua nos dizendo no capítulo 5 que isso que Deus fez em nós é algo que nos traz paz em Deus, algo que nos dá esperança de vida eterna, segurança de que estaremos para sempre com o nosso Senhor. E aí, dito que essa segurança é tão firme, essa segurança é tão estável, essa segurança é tão poderosa, no capítulo 6, a partir do verso 1, alguém começa a levantar a seguinte pergunta: tá bom, se você é salvo, então me explica aí, como é que fica a situação se nós continuarmos pecando? Continuaremos salvos? É isso que acontece então? Já que a salvação é tão firme, eu posso continuar no pecado para que a graça de Deus seja maior em mim? Paulo levanta essa pergunta hipotética. E aí, neste capítulo que Paulo está lidando com esta pergunta, e aí eu disse para você, não sei se você se recorda, eu disse para você que essa é uma pergunta que tanto os religiosos quanto aqueles que buscam viver uma vida licenciosa, libertinosa, em libertinagem, em pecado, levantam essa pergunta. Um para dizer, está vendo que absurdo esse negócio de confiar apenas em Deus? E outro para dizer, não tem problema se eu viver de qualquer modo, dado que agora eu estou salvo em Deus. E como Paulo começa respondendo isso? Como Paulo começa respondendo essa indagação? Como Paulo lida com essa pergunta? Tá, mas se a salvação é tão firme, Paulo, então quer dizer que o cristão pode viver de qualquer jeito? E Paulo começa respondendo, e nós vimos isso no primeiro sermão. Vocês não entenderam nada. Vocês foram batizados com Cristo. Isso significa que vocês se uniram a Cristo
Isso significa que vocês morreram com Cristo e que vocês ressuscitaram com Cristo. Paulo continua nos dizendo, e foi isso que vimos semana passada, que Deus não apenas nos dá uma salvação com uma garantia de vida eterna pelo que Cristo fez. Não é apenas um título da salvação. O que é a justificação? Vimos o que é a justificação. Justificação é o ato de Deus declarar sobre nós uma sentença. Uma sentença que nos garante a vida eterna pelo que Cristo fez. Mas a salvação não é apenas isso. E eu tenho insistido nisso, eu espero que isso entre na sua cabeça, meu irmão. Se eu tivesse um machadinho aqui, eu gostaria de partir sua cabeça ao meio e colocar isso dentro da sua cabeça. Colocar o que dentro da sua cabeça, meu irmão? A salvação não é apenas um título. A salvação é toda a obra que Deus promoveu para nos trazer a si, que envolve desde a nossa predestinação ou eleição, até a nossa glorificação, o momento em que nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Estão comigo? A salvação engloba tudo isto. E até aqui, Paulo havia nos falado com segurança da justificação, ou seja, o escopo central, o assunto central sobre o qual Paulo desenvolve a salvação em Romanos é a justificação. E o que é a justificação, meus queridos? Deus nos deu já sentença de vida eterna. Deus já nos declarou inocentes. Inocentes porque nós somos bonzinhos? Não. Inocentes porque Deus transacionou a justiça de Cristo pela minha justiça. A minha punição pela liberdade de Cristo. E por isso somos justificados. Mas não fomos apenas justificados, disse Paulo. Paulo disse, meus queridos, antes de você ser justificado, você foi regenerado. Lembra que falamos sobre isso semana passada? O que é ser regenerado? É morrer o velho homem e nascer para Deus. Nós nascemos para Deus. Nós revivemos em Deus. E, obviamente, uma consequência imediata à nossa regeneração, e é o assunto de hoje, esse é o nosso assunto de hoje, uma consequência imediata à regeneração é a santificação, queridos. Este é o assunto que o apóstolo Paulo trata a partir do verso 12 e até o final do capítulo 6. Hoje eu vou ficar com a porção apenas até o verso 14. A santificação. A santificação, queridos, é algo que nós precisamos entender. Ela diz respeito à nossa salvação também. Antes de tudo, antes de nós entrarmos no texto e eu expor o texto, eu quero dizer para você que esse texto aqui, até o verso 14, ele não usa a palavra santificação, mas o conceito de santificação está aqui. Ele vai usar nos versos seguintes, que está no mesmo bloco. Mas leiamos então, à luz dessa percepção, de que agora Paulo está falando de santificação, leiamos os versos 12 até o 14. Amém? Abra sua Bíblia comigo. A palavra de Deus nos diz assim, Romanos capítulo 6, versos 12 a 14. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como eu disse, a palavra santificação não está aqui, mas o conceito está. Já já nós chegaremos ao conceito aqui. Mas antes de eu expor esse texto, eu preciso tratar esta palavra e o conceito de santificação, até porque nós temos muitos entendimentos errados do que é santificação. Santificação, queridos, essa palavra santificar, do hebraico kodesh, ela traz a ideia de apartar, de separar, ok? De deixar ao lado. Em que sentido apartar, separar, deixar ao lado? A língua hebraica é muito concreta, né? A língua hebraica quase não tem
expressões do campo das ideias. Ela traz aquilo do dia a dia, do hábito, daquilo que é visível, daquilo que é tocável, para falar de coisas que são invisíveis e intocáveis. Por isso, a ideia de separar, como assim separar? O que isso quer dizer? Essa ideia de separar, queridos, vem do fato de que nós nos afastamos de Deus. E afastados de Deus, nos tornamos impuros, pecaminosos. E a linguagem que a Escritura usa para falar dessa condição nossa, de não podermos nos apresentar diante de Deus, dada a nossa pecaminosidade, é impureza. Esse é um conceito que há frequente no Antigo Testamento. O conceito do santo e do impuro, duas coisas completamente opostas. Deus é Deus terrível e grandioso em glória, de um modo que nós não teríamos condições de nos apresentar diante dele em nosso estado de impureza. Por isso, o que Deus faz? Ele ordena que do meio do impuro, do meio dos pecadores, seja separado para ele aqueles que hão de se apresentar diante dele. Então a santificação envolve a separação, no sentido de sermos tirados dentre o impuro, e também envolve o processo de purificar aquilo que foi separado. Estão comigo? Duas coisas. Santificação envolve duas coisas. O primeiro, separar para si dentre o impuro. Deus é santo, e só é possível estar em sua presença aquilo que é santo. Por isso, aquilo que é impuro não pode permanecer na presença de Deus. É um conceito muito comum no Antigo Testamento, a ideia de que não é possível ver a Deus e permanecer vivo. Dado que, pecadores que somos, vendo a glória de Deus, morreríamos. Por isso, Deus então, para trazer para si aqueles a quem Ele quer salvar, Ele precisa, antes de tudo, olhar dentre o impuro e separar uma parte para si, o puro, e separar do impuro, e este que está separado do impuro, Deus vai purificá-lo. Portanto, santificar envolve separar para si, Deus está separando para si mesmo, e santificar envolve purificar o que foi separado. Estamos comigo? Ok? Deu para entender? Então preste atenção, queridos. Ora, por isso, a santificação, ela é inseparável da salvação. Por isso a santificação, ela está umbilicalmente ligada à salvação. Deus veio salvar dentre os perdidos e impuros. E para isso Deus separa, ou seja, Deus santifica. E aqueles que Deus separou para si, eles também, Deus os vai purificar, para que possam apresentar-se diante dele. Deu para entender o conceito de santificação, queridos? Certo? Percebe como é algo umbilicalmente ligado à salvação? Mas nós, geralmente, desenvolvemos duas percepções erradas quanto à santificação, porque também entendemos errado o Evangelho. E aí eu espero que, à medida que nós estamos entendendo o que é o Evangelho ao longo de todo o livro de Romanos, você possa clarificar no seu entendimento o que é esta santificação, o que não é santificação, e que às vezes nós tomamos por santificação. Algumas pessoas entendem que a santificação é a nossa participação para manter a salvação. Apenas uma obra humana. Sim ou não, queridos? É muito comum nós vermos esse entendimento, inclusive na igreja, especialmente nesses nossos dias, onde o Evangelho tem sido ensinado de uma forma tão deturpada há muito tempo no nosso país. A santificação é tida como algo da nossa participação, como se a salvação fosse um ato de Deus lá no passado da nossa vida, que aconteceu no momento, mas aí Deus diz para a gente o seguinte: olha, preste atenção, a partir daqui, se vira, neguinho, o problema é seu. Se você se santificar, você permanece. Se você não se santificar, você cai fora. É assim ou não que algumas pessoas entendem? É assim que algumas pessoas entendem. Então elas veem a salvação como uma obra humana, e além disso, como a nossa participação para manter a salvação. Um outro equívoco é entender que a santificação é desnecessária à salvação.
sendo apenas um acessório daqueles que quiserem um maior grau de purificação. Se há os cristãos que entendem que a santificação é algo que eu devo fazer e que é pelo que eu sustento a minha salvação, há outros que pensam assim: não, eu não preciso santificar-me, já que Jesus me salvou. Se Ele me salvou e se é apenas por causa daquilo que Ele fez, então sabe de uma coisa? A santificação é só para aqueles irmãos que quiserem se purificar, quem sabe para receber alguma coisa extraordinária lá no céu. Para mim basta ir para o céu, eu sou humilde. Não vou me santificar porque eu sou um crente humilde. Tem gente que pensa assim? Talvez não falando, né, eu sou um crente humilde, mas tem gente que pensa assim. Esses são dois equívocos quanto à salvação. O primeiro, de entender que a salvação é algo que, pelo que eu garanto a minha salvação. E o segundo, o de entender que a salvação é uma coisa assim, não precisa. Jesus já me salvou na cruz. A santificação é uma etapa a mais que, quem sabe, eu possa deixar de lado. Não preciso me esforçar tanto. Mas preste atenção, queridos. A santificação faz parte da nossa salvação. Ela é também a nossa salvação. Por isso ela é indispensável. A santificação é uma obra de Deus em nós. Certo? Não é, antes de tudo, uma obra nossa. A santificação é uma obra de Deus em nós. Lembra do que eu disse? Que Deus separa para si e que Deus purifica. Quem realiza isso? O próprio Deus. E como a santificação é uma obra de Deus em nós, ela também se torna uma resposta nossa a Deus. A Escritura fala dessas duas dimensões. Primeiro, que a santificação, ela não está fora da nossa salvação. Se nós somos salvos, santificados já somos e nos santificaremos. E segundo, que ela não é algo que está apenas no engendro, apenas dentro da alçada das nossas ações. Se Deus não nos santificar para si, nós nunca seremos santos. Entende isso? Se Deus não nos separar para si, se o próprio Deus não nos purificar, nós nunca seremos santos. A salvação, queridos, a santificação é parte indispensável da salvação. Não passa pela cabeça de Paulo um cristão que não se santifique. Assim como não passa pela cabeça de Paulo alguém que não seja eleito e seja salvo. Como não passa pela cabeça de Jesus isso. Não passa pela Escritura a ideia de alguém que não é convertido e é salvo. Não passa pela Escritura a ideia de alguém que não é regenerado e é salvo. Quem é salvo é eleito, é chamado, é regenerado, é justificado, é santificado, é filiado a Deus, persevera até o fim e por isso será glorificado. Entende, queridos? Isso tudo é a salvação. Mas o nosso assunto aqui hoje é santificação. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1:7, na abertura deste livro que eu estou expondo a vocês, dessa carta, ele diz: a todos amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça e paz da parte de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Lembra de Romanos 8:32, 30, 31, 32? Aquele períodozinho quando Paulo diz: aqueles que Deus chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, como é que é, irmãos? Alguém sabe de memória isso aí? Paulo fala desse encadeamento da salvação. Paulo descreve ali que o chamado é algo que Deus primeiro predestinou, depois Deus chamou, depois Deus justificou e depois Deus glorificou. Agora olha o que Paulo diz aqui no capítulo 1, verso 7. Chamados para quê, queridos? Para serem santos, ou mesmo que para serem salvos. Percebe que nós somos chamados para sermos salvos? Sim ou não, queridos?
O chamado é um momento em que Deus começa a realizar em nós a salvação. Eu ainda vou falar sobre o chamado, quando nós estivermos em Romanos capítulo 8, que é o ato de Deus nos chamar pela pregação do Evangelho para si. E a palavra que Deus nos dirige na pregação do Evangelho regenera-nos e nos dá nova vida. Esse é o chamado, é a pregação do Evangelho pelo qual nós respondemos a Deus. Mas preste atenção no que Paulo diz. Nós fomos chamados, ou seja, Deus nos chamou pela pregação do Evangelho para quê, queridos? Para sermos santos. Vê como a santificação é algo interligado, intrinsecamente vinculado à salvação. E também a Sagrada Escritura nos mostra que a santificação é tanto algo que Deus realiza em nós, quanto algo que nós respondemos a Deus pelo que Ele já fez em nós. Vemos isso no texto de Hebreus, capítulo 13, verso 12. Há muitos textos nas Escrituras que falam que é Deus que nos santifica para si. Mas eu quero usar do mesmo autor, tanto uma expressão quanto outra. Aqui em Hebreus, temos no capítulo 13, bem como no capítulo 12, tanto a ideia de que é Deus que nos santifica, quanto a ideia de que é impossível aquele que foi santificado para Deus não santificar-se. Certo? Ok? Em Hebreus 13, 12, a palavra de Deus diz assim: por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Ele está falando da crucificação de Jesus fora de Jerusalém. Por que Jesus foi crucificado fora de Jerusalém, queridos? Para quê? Para santificar seu povo pelo seu próprio sangue. Percebe que é algo que o próprio Deus realiza em nós? É Cristo quem realiza em nós a santificação? Ele morreu na cruz e a santificação é decorrente de quê, queridos? Da cruz. Não é algo que está sob os meus esforços apenas, não é algo que está dentro das minhas capacidades apenas, é algo que inicia-se em Deus e de Deus para nós. E ao mesmo tempo, em Hebreus capítulo 12, verso 14, o autor nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Estamos juntos aqui, queridos? Ok? Tranquilo? Então o que nós entendemos até aqui? Santificação é separar. Deus nos separa para si, visto que estávamos entre o impuro. A santificação envolve tanto a separação, quanto a purificação daquele que foi santificado. A santificação não é um meio pelo qual eu mantenho a minha salvação. Minha salvação, ela é toda realizada por Cristo, inclusive a própria santificação é obra de Cristo em mim. Mas sim, também eu sou chamado a responder àquilo que Deus já fez em mim, em santificação de minha própria vida. E por isso que eu disse que, resumindo, a santificação envolve dois aspectos: Deus nos separar para si e Deus nos purificar para si também. Deu para entender? Tranquilo? Aqui, nesse trecho que nós lemos, em 12 e 14, de Romanos capítulo 6, Paulo está especialmente tratando da nossa resposta, baseado naquilo que Deus fez. O foco de Paulo aqui não é falar de como Deus nos separou para si. Haverá outros textos que falarão sobre isso. Mas aqui o foco de Paulo sobre a santificação é falar da resposta que nós damos a Deus, baseado naquilo que Ele fez em nós. Deus já nos santificou para si, e por isso devemos responder em santidade. Certo, queridos? Deu para entender? Por isso, o nosso assunto aqui hoje é santificados, o destronamento do pecado. Santificação é Deus destronando o pecado das nossas vidas. Observe bem, sigamos pelo verso 12. Aqui no verso 12, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, algumas traduções trazem, a NVI, por exemplo, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Eu gosto da tradução mais literal. A tradução mais literal, segundo a língua grega, é: portanto, não reine o pecado em seus corpos mortais.
para que obedeçam às suas paixões. Não reine, destrone, tire do trono o pecado. Agora, vamos lá, para que a gente entenda como isso acontece. Antes de tudo, nós devemos entender que tem uma conjunção aqui, né? Essa palavra muito importante, que é o portanto. O que é o portanto, queridos? Portanto, é o que nós chamamos de conjunção conclusiva. Paulo disse algo e agora ele traz uma conclusão daquilo que ele havia dito. Por isso, para nós entendermos como destronar o pecado, é importante entendermos o que aconteceu antes. E o que aconteceu antes, queridos? O que está escrito no verso de número 11? Nós já vimos isso semana passada. O que aconteceu conosco? Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: observe, reconheça aquilo que Deus já fez. Antes nós estávamos no meio dos impuros, e em algum momento Deus veio em nossa direção e nos deu vida. Efésios 2, primeiro, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. O que aconteceu, queridos? Nós estávamos como um cadáver no meio de muitos cadáveres, mas em algum momento Deus interessou-se em nós, e nos chamou, e nos deu vida. Agora preste atenção, se nós éramos um cadáver no meio de uma multidão de cadáveres, quando Deus nos dá vida, Ele já está nos separando para si. Entende isso? O que Deus fez quando nos deu vida? Dentre os muitos cadáveres mortos, Deus escolheu-nos e nos deu vida. Se Deus nos escolheu e nos separou para si, o que Ele fez já? Santificação. Ele nos apartou para si, nos trouxe para si. Certo, queridos? Agora lembre-se, o que aconteceu conosco? Nós vivíamos a vida da morte. Nós pensávamos em morte, amávamos o cheiro da morte, nos deleitávamos com a morte. Mas acontece que Deus nos regenera, mata o velho homem morto. A morte 2 vezes é o mesmo que a vida. Estávamos mortos, na morte fomos mortos, e a morte da morte é a nossa ressurreição. Deu para entender? Mais ou menos. Depois você volta no vídeo e ouve, hoje eu não vou repetir não. O que acontece? Na morte da morte, Deus nos deu vida. E agora nós vivemos para Deus, queridos. Obviamente, se agora nós vivemos para Deus, Paulo vai dizer, portanto. Este portanto de Paulo, queridos, é a razão pela qual ele vai dar-nos imperativos à frente. Nós temos alguns imperativos aqui à frente, onde Paulo nos ordena, não reine o pecado no vosso corpo mortal. Paulo vai nos ordenar a que nós não entreguemos o nosso corpo, os membros do nosso corpo, para o serviço da injustiça. Mas Paulo só nos dá essas 2 ordens, queridos, porque Deus já realizou em nós essa separação e essa santificação para a vida. Entende isso? Os imperativos, queridos, eles não criam a realidade de nós nos santificarmos. Os imperativos que Paulo nos dá são porque Deus já criou a realidade possível para nós nos santificarmos. Deixa eu repetir isso aqui eu espero que você entenda. Nós não nos santificamos porque nós criamos essa realidade de santificação. Nós nos santificamos porque Deus já a criou. Deus nos matou, nos reviveu em Cristo, nos deu um novo coração e por isso agora nós estamos respondendo a Deus em santificação. Percebe que a santificação é um ato de Deus em nós e também uma resposta de nós a Deus, queridos? Entende isso? Por isso, na própria regeneração que Deus nos deu, já está implícito aqui que Deus nos separou dentre os mortos, ou seja, nos santificou para si, e de que Ele mesmo já está realizando essa santificação em nós. No capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo vai falar que Cristo entregou-se pela igreja para a santificar. Então deixa eu te dizer uma coisa. Aquela ideia que você tinha de santificação,
colocando tudo isso no peso dos seus ombros, achando que tudo isso era um fardo pesado demais para você realizar, que isso era algo que estava para um esforço sobre-humano, e quem sabe algumas pessoas muito boas pudessem realizar. Deixa eu te dizer uma coisa: quem nos santificou para si é Cristo. Ele tanto nos separa para si, nos trazendo para Deus, quanto Ele realiza em nós essa obra de purificação. E é o que diz o texto de Efésios capítulo 5, a partir do verso 25. Aqui o apóstolo Paulo fala especialmente dessa dimensão da purificação que Cristo está realizando em nós. Ele diz: maridos, amem as suas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E aí ele sai do assunto conjugal para tratar do assunto teológico de Cristo amando a sua igreja. E ele diz: Cristo a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Entende aqui? Quem realiza em nós essa purificação, tirando-nos as máculas, as rugas, nos apresentando para si, para que nós sejamos belos e gloriosos diante de Deus? O próprio Cristo. Entende isso, querido? É muito diferente quando a gente entende a santificação por essa perspectiva. A santificação deixa de ser o meio pelo qual eu asseguro a minha salvação com a força do meu braço, para ser uma obra de Cristo em mim, que Ele já começou a realizar, que é decorrente da regeneração, que Deus está operando em mim de modo extraordinário para me purificar para si mesmo, e que o instrumento mais importante de Deus fazer isso em mim é a sua palavra, como diz o verso 26, aqui desse texto que nós lemos. Não estamos falando sobre o instrumento hoje, mas já fica a dica aqui. Qual é o instrumento de Deus para nos purificar, para nos santificar, queridos? A sua palavra. O instrumento de Deus para nos santificar é a sua palavra. E quem está fazendo isso em nós? Cristo. Para nos apresentar a si mesmo, queridos. Então, preste atenção. Existe uma dimensão da nossa salvação, que envolve este ato de Deus de santificar-nos, e essa santificação envolve tanto Deus realizá-la, quanto nós respondermos a ela. Por isto, tendo entendido isto, esse portanto, caramba, aqui esse portanto tem muita coisa, né? Tem muita coisa só nesse portanto, né? Que conjunção rica, né? Esse portanto engloba tudo que Paulo disse anteriormente. Vocês foram regenerados. Como regenerados? Porque Cristo morreu na cruz do Calvário por vocês, para dar nova vida a vocês. E essa regeneração envolve já esse apartamento que Deus fez de vocês para trazer vocês para eles, mas não apenas isso. Envolve uma obra no coração de vocês para que vocês respondam a Deus como Ele quer. E por isso é que Paulo vai dizer: já que tudo isso aconteceu, já que Deus santificou vocês, apartando vocês, e que Cristo começou a realizar essa obra em vocês, não reine o pecado sobre vocês. Antes nós estávamos debaixo do domínio do reino do pecado. A nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, o nosso corpo mortal. Quando Paulo fala de nosso corpo mortal, ele está especialmente falando dessa dimensão da nossa existência, ainda que debaixo de toda a influência do pecado. Antes nós estávamos debaixo do domínio. E agora Paulo não apenas usa a ideia de domínio, mas fala da ideia de governo, um governo régio. O pecado era nosso rei. Nós éramos tais quais seus soldados, que apresentávamos os membros, ou a melhor tradução aqui não seria membros, mas as armas do nosso corpo, para serviço do pecado. Mas o que aconteceu? Deus depôs esse falso rei. Nós não tínhamos a Deus como rei. Nós
havíamos nos submetido ao pecado. Em algum momento Deus depõe esse falso rei. E Deus nos traz para o seu reino. Mas existe aqui, dentro de nós, e por isso Paulo aqui está falando do nosso corpo mortal, existe aqui dentro de nós ainda uma inclinação de nossa carne ao pecado. E essa inclinação de nossa carne ao pecado, ela quer levantar uma guerra civil contra Deus. E por isso, o Senhor Deus, através do apóstolo Paulo, vai nos dizer que nós não devemos deixar que o pecado reine em nosso corpo mortal. Observe aqui o que diz o verso de número 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Então preste atenção. Paulo não nega que nós ainda nos mantenhamos nesta vida deste corpo mortal, que ainda está sujeito ao pecado, como nós próprios já dissemos semana passada. Paulo não nega isso. Nós continuamos vivendo essa vida neste corpo, e eu acho lindo na Sagrada Escritura, que diferente da visão grega, que via o corpo como um peso para a alma, que via o corpo como um enfado para a alma, hoje nós temos o oposto, né? Hoje nós desprezamos a alma e queremos dar valor ao corpo e às paixões do corpo, como se nós fôssemos apenas o corpo. Mas na fé cristã, corpo sem alma é defunto, e alma sem corpo é fantasma, viu, irmãos? Nós somos alma e corpo, certo? As duas coisas são preciosas para Deus. O apóstolo Paulo, inclusive, vai nos dizer que Deus vai fazer que o nosso corpo mortal seja revestido de imortalidade. Mas Paulo não nega que nessa condição que estamos aqui ainda, estamos fracos na condição de estarmos ainda sujeitos ao pecado. Mas, observe bem, o reino do pecado em nós já foi eliminado. O rei já foi deposto, a nossa carne já não está mais no governo, mas, deixa eu te dizer uma coisa, a nossa carne é astuta. A nossa carne, sabe, quando nós vemos conflitos políticos, e a gente olha, por exemplo, para o Império Romano, né? São primos querendo matar primos e tios matando sobrinhos. Não vemos isso no Império Romano? Vemos isso nos dias da política hoje, né? Vemos que há engendros, há tentativas, há artimanhas políticas para depor o poder constituído. Agora, queridos, já não reina mais o pecado sobre nós, mas o pecado é esse ardiloso político. A natureza da nossa carne é essa ardilosa política que tenta de todos os modos levantar para si soldados a fim de que o pecado reine em nós. Então, estamos em guerra civil. Sabe o que é uma guerra civil? É quando dentro da própria casa, do próprio governo, do próprio país, da própria instituição, existe alguém tentando depor o poder. É o que acontece conosco, queridos. Há uma guerra civil em nós. É a nossa própria carne que está querendo voltar ao governo de nós, para que nós façamos o que ela quer, a fim de que nós submetamos nosso corpo e os instrumentos do nosso corpo ao seu governo. Entende isso? Então preste atenção. Nós precisamos entender que estamos em uma condição de guerra. A vida cristã é guerra, irmãos. É embate, é conflito. E o conflito, como eu disse, é de uma guerra civil. O seu maior inimigo, portanto, é você mesmo. Você já conseguiu entender isso? Quem é o nosso maior inimigo? A carne. Essa natureza pecaminosa que ainda permanece em nós. Sim, já nascemos de novo em Deus. Sim, já ansiamos as coisas de Deus, já desejamos a Deus. Mas, sim, irmãos, assim como em mim, também em você,
se nós dermos espaço à carne, ela deporá o reinado de Deus em nosso coração. Entende isso? Isso é possível realmente? Não, realmente não é possível. Claro que não. Quem está nos santificando é Cristo. Mas nós somos ordenados a vivermos em luta. Percebe isso? Este foi o modo que Deus determinou que nós vivêssemos a nossa vida, em luta contra a carne. Antes nós éramos soldados obedientes e fiéis a ela. Tudo que ela nos ordenava nós fazíamos, ela era nosso rei. E não havia nada que ela dissesse a que nós não submetêssemos. Mas agora, queridos, nós já reconhecemos que terrível rei nós tínhamos. Ela nos conduzia a fazer coisas das quais nós próprios sentíamos muitas vezes que éramos maltratados por ela. Ela nos governava para o nosso mal. Mas Cristo vem, chama-nos para si, nos dá nova vida, depõe este rei e diz: agora você deve viver em guerra, até que eu venha e de uma vez por todas elimine a corrupção que há na sua carne. E então o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, e o que é mortal será revestido de imortalidade. Mas até lá, viva em guerra. O que você acha que o Senhor Jesus está dizendo para os discípulos quando Ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca? O que você acha que o apóstolo Paulo diz a nós quando na sua epístola aos Gálatas ele fala dessa guerra da carne contra o espírito e do espírito contra a carne? O que você acha que Paulo está tratando aqui nesse texto, quando ele diz: não deixe que o rei velho de novo assuma o trono? E haverá ainda, Paulo tratará mais deste embate, dessa guerra, desse combate, mais à frente em Romanos. Mas aqui, eu espero que você entenda, meu irmão, pelo amor de Deus, você foi chamado para viver uma vida de guerra, de combate. A santificação é esse empreendimento nosso de encararmos o combate contra o pecado, pelo reino de Deus em nós. Estamos entendendo? Certo? Nenhum de nós está isento deste combate. E a nenhum de nós é dada a condição de vivermos como se estivéssemos num parque de diversões, queridos. A linguagem mais comum que a Escritura usa para falar dessa dinâmica da nossa vida cristã é a linguagem da guerra, meus irmãos. E eu vejo que muitos de nós, muitas vezes, estamos incautos, desapercebidos, cochilando, como dormentes. Você já imaginou? Nós estamos num batalhão, nos preparando para uma incursão de guerra, e tem alguém descansado, acordando tarde, né? Ali, deitado na rede, assistindo Netflix. Daqui a 5 minutos vamos sair. Não, pode deixar que já já vou tomar banho para a gente sair para a batalha. Muitos cristãos vivem de forma incauta, e aqui Paulo nos alerta: não permitam, queridos, que o pecado reine. Não permitam que os vossos corpos sejam entregues ao pecado. Não ofereçam, não facilitem ao pecado. Ele é um usurpador. E quando você entrega as suas armas a ele, você está dando a ele condições de que ele possa vencer este embate, queridos. Nossos membros devem ser oferecidos não ao pecado como instrumentos de injustiça, mas a Deus como instrumentos de justiça. Olha o que diz o verso de número 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Preste atenção, queridos. Paulo havia dito antes, aqui no verso de número 12, que a carne, o pecado, essa nossa natureza pecaminosa, ela quer que nós cumpramos os seus desejos. E sim, obviamente, há bons e dignos desejos no nosso corpo. Não é disso que Paulo está falando.
O desejo de saciar-se, por exemplo, numa mesa farta, com um banquete, com alimentos que são agradáveis ao paladar, isso é bem e dom de Deus para nós. Contudo, os nossos desejos são pervertidos, e a carne se inclina para a perversão dos desejos, e ela começa com desejos. Só depois que os desejos são consumados, depois que os desejos são amadurecidos em nosso entendimento, é que nós entregamos os membros do nosso corpo para que esses desejos se realizem em pecado. E o que Paulo está dizendo aqui é para que nós resistamos ao desejo, à política da carne. Entende? Há uma política da carne conosco, queridos. Há uma fala, há uma proposta, há uma plataforma, há um desenvolvimento político, há uma argumentação, há razões, há ideologia. E a carne fica tentando nos induzir a erro. E aí, o que Paulo está dizendo é: não permitam que esses desejos se concluam em atos de pecado, entregando seus membros, seu corpo, como armas para o pecado e a injustiça. Aqui, nós somos chamados a travar o embate, queridos, no campo dos nossos pensamentos. Você já pensou que muitas vezes a gente trava a batalha de modo errado? A gente trava a batalha no campo do nosso comportamento, enquanto nós deveríamos travar a batalha no campo dos nossos pensamentos. Vencê-la politicamente, antes de a vencermos no combate. Entende isso? Estão me entendendo? Sim ou não? Eu estou usando a metáfora aqui de que o pecado e a nossa carne, em primeiro plano, eles têm de convencer-nos, com política, com argumento, a nós cedermos, até nós entregarmos o nosso corpo, e o corpo é o comportamento pecaminoso. Mas Paulo fala aqui para que nós não deixemos os desejos da carne se realizarem. Tudo começa na nossa mente, queridos. E é aqui onde nós começamos a travar a batalha. E aí eu pergunto para você: você tem travado essa batalha na mente? Ou você só se sente pesaroso, em confissão, quando isso já se desdobrou nos seus membros, na sua boca você já falou, nos seus olhos você já viu o que não devia ver, no seu corpo como um todo? Aqui Paulo está nos trazendo o entendimento de que nós precisamos realizar essa batalha, primeiro no campo político, no campo da mente, no campo do entendimento, antes de travá-la no campo do comportamento. E por isso é importante que nós entendamos que é com a renovação da nossa mente que nós somos transformados. O que é a salvação que Deus está nos dando, queridos? Transformação. Nós estamos mudando. Eu falei semana passada que uma sementinha de luz com o poder de 10.000 sóis já começou a brilhar dentro de nós. E como ela há de se tornar uma potente estrela, uma extraordinária estrela? Por essa batalha que está sendo travada no campo da nossa mente, através da qual, dia a dia, nós estamos, vez a vez, afastando mais e mais as compreensões, as ideologias, as filosofias da carne, e deixando que Deus e a sua palavra reinem em nós. Ah, que linda a vida de homens santos, queridos. Eu, quando olho para a história da igreja e vejo homens que viveram uma vida para Deus e para a glória de Deus, Calvino, eu vejo Martinho Lutero, eu vejo o apóstolo Paulo, eu vejo Agostinho de Hipona. Que coisa gloriosa é ver aquilo que Deus vai fazendo na vida destes homens, pelo poder da sua palavra, à medida que eles vão combativamente vivendo contra o pecado, para que o reino de Deus continue se estabelecendo de forma plena na vida deles. Estão comigo? Estamos juntos? Então, vimos até aqui, somos exortados a não oferecer a nossa vida,
a nossa carne, o nosso corpo, ao domínio do pecado, mas a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 13, na metade, na segunda frase, ele diz, na terceira frase: antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Nós não estamos, queridos, dormindo no nosso posto de vigilância. Pelo contrário, nós estamos tanto combatendo em nossa mente contra a carne, quanto em nossa própria mente, nos oferecendo a Deus continuamente, frequentemente, perpetuamente, incansavelmente. A nossa entrega a Deus é constante, é contínua. Ela nunca será cessada. Enquanto vivermos neste corpo, nós estaremos nos oferecendo a Deus constantemente. Isso é santificar-se. É uma vida em que nós estamos atentos, não permitindo que a nossa mente esteja sendo objeto da carne, para nos convencer do pecado e o nosso corpo se torne então um instrumento para o pecado, mas ao invés disso nós estamos atentos, alertas, não deixando que o pecado inicie-se com uma pequena ideia e ele dê vida a um terrível plano. Martinho Lutero usava a seguinte expressão: eu não posso impedir que uma ave voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ela faça um ninho lá. Estão comigo? Martinho Lutero lutava no campo dos desejos. Por que Martinho Lutero foi um homem tão grandioso? Porque ele lutava no campo dos desejos. Os pensamentos, esses pássaros malignos que estão sobrevoando a minha cabeça, eles podem até chegar perto, mas eu não vou deixar que eles façam um ninho aqui não. Aqui não. Ninho na minha cabeça? Não deixarei. Por isso, queridos, é que nós somos chamados a essa postura combativa. Há uma guerra de dentro, há uma guerra acontecendo dentro de nós. O inimigo é a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. Ela já reinou sobre nós, mas ela não reina mais. Tá bom, querido? Você entendeu isso? Ela não reina mais. Não reina. Você fala: pastor, mas e como é que eu cedo tanto ao pecado? Você nasceu de Cristo? Já a gente vai chegar lá, tá bom? Deixa para o finalzinho. Mas entenda aqui. No verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: por que então que vocês podem manter-se firmes e rejeitar o governo, o reino do pecado? Ele vai dizer no verso 14: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo está falando da condição, do estado em que nós estamos agora, pelo qual o pecado não terá domínio sobre nós, queridos. Você consegue entender isso, meu irmão? Pelo amor de Deus, entenda isso. Entenda isso. Lembra do finalzinho do verso 11? Quando o apóstolo Paulo diz: considerem ou reconheçam. A ideia ali é a seguinte: o que é reconhecimento, queridos? Reconhecimento não é criar uma realidade, é compreender uma realidade. A santificação não é uma realidade que nós criamos. A santificação é uma realidade que nós compreendemos. Nós compreendemos o que Deus fez em nós e aí nós agimos a postura segundo a qual Deus já realizou em nós. Aqui, portanto, Paulo vai dizer: o pecado não dominará vocês, porque vocês não estão debaixo da lei. Preste atenção. Qual era a nossa condição antes tentando obedecer os mandamentos de Deus, queridos? Nós estávamos debaixo da lei. Nós vimos em Romanos capítulo de número 5, verso 20, que a lei veio para que a ofensa ficasse perecível, a ofensa ficasse visível,
O que era a lei? Deus deu a lei, e aí não apenas a lei mosaica, mas a lei de um modo geral, que diz aos homens o que é bom, reto, justo e santo. Mas nós estávamos debaixo da lei. A lei era algo externo a nós. E por isso nós não tínhamos condições de nos santificarmos, queridos. Na verdade, nós nem desejávamos isso. O máximo que nós queríamos era guardar a lei, ora para não sofrer um dano, ora para sermos parecidos bonzinhos para as pessoas que estavam ao nosso redor. Mas nós não tínhamos condições de sermos santos, porque nós estávamos debaixo da lei, a lei não estava em nós. Mas, queridos, o apóstolo Paulo vai dizer, vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. A lei é obediência externa. O nosso coração continua de pedra. E a lei está fora de nós. E o nosso coração não consegue responder a isso. E o que é a graça, queridos? A graça é obediência interna. A lei de Deus já não está externa a nós. Já há uma gravação dela no nosso coração. O nosso coração deixou de ser um coração de pedra e passou a ser um coração de carne. Estamos na graça e por isso é possível sim obedecer a Deus e não obedecer ao pecado. Quando o Senhor Jesus, em João capítulo 8, versos 10 e 11, ele se encontra com uma mulher que a todo tempo, ou melhor, durante um bom período de sua vida, havia vivido em adultério. E óbvio que aquela mulher, querido, sabia que adultério era pecado. Óbvio que aquela mulher, sendo judia, estava debaixo da lei, conhecia a lei, mas ela não tinha condições de responder à lei positivamente. O Senhor Jesus, depois que os acusadores da mulher vão embora, ele olha para ela e diz, vai-te e não peques mais. Isso aqui, queridos, não é apenas um mandamento. Isso aqui é poder para obedecer o mandamento. Ele disse para ela, você vai e você não peca mais. Lembra do que eu falei de santificação? As duas coisas. É Deus realizando em nós e nós respondendo a Deus. Só é possível isso, sabe por quê? Porque a lei deixa de estar externa para se tornar lei interna. E eu quero que você abra comigo o livro de Ezequiel, capítulo de número 36. Nós temos aqui uma revelação profética sobre o que aconteceu conosco quando Deus nos tirou da lei para a graça. E ele usa essa imagem plástica do coração de pedra, o coração de carne, e ele explica por que agora nós podemos obedecer a Deus. O profeta diz assim, Deus se dirige ao seu povo em Ezequiel capítulo de número 36, a partir do verso 24 até o verso de número 27. A palavra diz assim, pois eu os tirarei dentre as nações. Lembra da ideia de santificar? De separar do meio? O que Deus está dizendo? Eu os tirarei dentre as nações, eu os santificarei, os ajuntarei no meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, e os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Como que Deus fará isso? Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Quem realiza isso em nós, queridos? Deus. Deus nos santifica para si. E nós já não estamos mais debaixo da lei, com um mandamento externo a nós. A palavra de Deus veio a nós e Deus começou a imprimir em nossos corações os seus próprios mandamentos, de um modo que agora, como disse Paulo, o pecado não nos dominará.
ou seja, dizendo de um modo positivo, vocês se santificarão. Entende isso? Entenda, meu irmão, pelo amor de Deus, entenda. Entender é experimentar essa transformação. Certo, queridos? Portanto, essa santificação, queridos, ela envolve esse destronamento do pecado e da carne. Se você foi salvo em Cristo, o pecado e a carne foram destronados da sua vida. E eu já estou livre, pastor, desse poder e dessa influência, do domínio já. Ele já não é mais rei, não tem legitimidade para ser rei sobre você. Mas da influência, não. E se você deixar, meu amado irmão, você será devorado pelo pecado. Isso acontecerá com você? Não. Por quê? Porque você não anda incauto, você sabe que você está em guerra. Uma guerra de alguém que está tentando usurpar o trono de Deus na sua vida. Ele vencerá? Não vencerá. Se você nasceu de Cristo, não. Se a guerra é apenas de fora para dentro, você perde. Se você não tem um coração novo, você perde. Se você não nasceu de novo, você vai perder. Na verdade, você já perdeu. Pode até ser que você tenha uma aparência religiosa, mas se não nasceu de novo, não se engane. O que a gente vê é apenas o aspecto externo, mas aquilo que Deus vê é a sua entrega diária e cotidiana ao pecado. Mas quando nós nascemos de novo, queridos, o que acontece? Deus nos santifica para si. E nessa santificação de Deus para si mesmo, Ele já nos deu poder. Fomos regenerados para podermos responder a Deus em obediência. Onde havia um coração de pedra, agora há um coração de carne. Onde havia morte, agora há vida. Onde havia desobediência, agora há o desejo de obedecer a Deus. Nós queremos isso. Não há nada que nós mais queiramos, queridos, senão obedecer a Deus e fazer a sua vontade. É o que nós amamos, é o que nós queremos com a nossa vida. Por fim, eu quero fazer algumas exortações finais. A primeira delas é: não ceda à guerra. Não ceda à guerra. Não viva como se você não estivesse em combate. Não deixe especialmente o campo da política da guerra, que é a sua mente, ocioso ou ocupado pelo seu inimigo. Quando nós, como cristãos, queridos, lembre-se do que eu disse no capítulo 5 de Efésios, que aquilo que nos santifica é a palavra de Deus, o instrumento pelo qual Cristo nos santifica é a sua palavra. Não é à toa que há muitos cristãos vivendo como se mundanos fossem, porque a palavra de Deus está empoeirada e escondida na sua vida. Como o cristão vai se santificar se o instrumento pelo qual Deus opera em nós a santificação é a sua palavra e ele não conhece a palavra de Deus? Você não pode viver, meu querido irmão, desarmado neste combate. O apóstolo Paulo nos diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que Deus nos santifica pela palavra de Deus. E não adianta você me dizer: ah, pastor, eu tenho fé. A fé é o escudo do Espírito. Ah, pastor, eu tenho esperança. Meu querido, você armado com toda a couraça da justiça, sem uma espada, o seu inimigo te derruba no chão e te vence. Por quê? Há tantos cristãos que já cederam à guerra e perderam ela muitas vezes. E voltam-se para Deus dezenas de vezes dizendo: Senhor, por que eu fiz isso de novo? Sabe por quê? Porque você ainda não ocupou a sua mente, o campo dos desejos, enxertando, infundindo, aplicando, somando, agregando a palavra de Deus à sua mente. Meus irmãos, que abunde em você a palavra de Deus, que você pense na palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que o quê?
que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você vai vencer, você vai santificar a sua vida. Mas entenda, isso começa na sua mente. E o instrumento que Deus deu para que você aplique a sua mente à vontade dEle é a sua palavra, queridos. Portanto, não ceda à guerra no campo da política. Não deixe os seus pensamentos serem infundidos com coisas que não são do reino de Deus. Há cristãos que veem tanta coisa, que gastam tanto tempo com tanta coisa, nesse tempo de maratonar a série, né? Não tem problema assistir, viu, queridos, de vez em quando, tá bom? Mas você tem que saber o que você assiste. E você não pode deixar que a sua mente esteja alimentada só com essas coisas. Há coisas que vão mudando o seu pensamentozinho assim, ó, devagarzinho, devagarzinho, não tem pressa não. Vai formando a sua mentalidade. É interessante que os conflitos que nós vemos, familiares, por exemplo, nas novelas, né? Como isso acaba se reproduzindo na vida daqueles que vivem, assistem e se debruçam, como se estivessem injetando intravenosamente aqueles valores e conceitos. Está entrando na veia, irmãos, pelos seus olhos. Está entrando na veia do seu coração. Está batendo na sua alma. E daqui a pouco sim, você vai dizer aquelas coisas que estão sendo ditas. Você vai pensar conforme aqueles pensamentos que estão sendo expostos. E os seus valores e as suas virtudes serão semelhantes aos princípios imundos deste mundo. Mas, meu irmão, quando você entende que a batalha está no campo da sua mente, a palavra de Deus ocupará os seus pensamentos. Acorde, meu irmão, ouvindo a palavra de Deus. Ao dirigir, hoje nós temos um tempo precioso. Antigamente, as pessoas não tinham audiolivros, né? Hoje você tem a Bíblia em áudio, meu irmão. Você está dirigindo um carro, você está ouvindo a Bíblia. Você está lavando a louça, você está ouvindo a Bíblia. Você está correndo, você pode ouvir a Bíblia. Eu já ouvi a Bíblia toda correndo. E hoje nós temos tantas facilidades para que a nossa mente esteja ocupada com a palavra de Deus, para que nós vençamos essa batalha. Portanto, não negligencie a guerra no campo da política, da sua mente. Não negligencie a guerra no campo do seu corpo, dos seus instrumentos. Não permita que você diga como muitos dizem, não tem problema aquilo que eu digo, o modo como eu reajo, onde os meus pés pisam, o que os meus olhos veem, o que importa é meu coração, de modo nenhum. O pecado se apresenta através deste instrumento da nossa alma, que é o corpo. E Deus rejeitará aquele que não santificar-se. Entende isso? Se você tem entendido que é possível ser cristão e ainda assim viver no corpo uma vida apartada de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, você não nasceu de novo. Você não foi justificado. Entende, meu irmão? Portanto, não permita que o pecado reine nos membros do seu corpo. Uma outra questão importante. Deus nos permite essa condição de humilhação e luta para que confiemos apenas nele e reconheçamos que a nossa vitória contra o pecado vem dele. Sim, essa condição que nós estamos de luta é uma condição difícil, não é, irmãos? Não é fácil, não. Ser cristão não é fácil. Não é. Antes nós vivíamos entregues ao pecado e não nos preocupávamos com essas coisas. Hoje nós vivemos em luta, embora saibamos que venceremos. Mas Deus nos permite essa condição de humilhação e luta, para que nós confiemos apenas nele, queridos. Para que nós percebamos que se formos deixados a encargo apenas da nossa própria carne, nós pereceremos. Mas graças a Deus, que Cristo Jesus já nos deu vida, e que nossa vitória contra o pecado vem dele. Eu me recordo da minha jornada cristã, especialmente ali dos primeiros dias,
porque eram coisas que eu vinha tentando mudar há muito tempo e não conseguia. E quando eu vi que essas coisas, lógico, não sem luta, com luta, essas coisas eram mudadas, eu olhava para o céu e falava, meu Deus, só pode ser o Senhor, não tem condições. Eu tentei tanto fazer isso e não conseguia. E agora isso vem de Deus para nós, queridos. Percebe? Nós nos mantemos firmes no embate, mas nós somos soldado raso, somos fracos. O antigo rei, ele vem e grita contra nós, mas se nós nos mantivermos firmes, queridos, mesmo em nossa pequena patente, Deus virá ao nosso encontro. E nós reconheceremos que isto vem dele. Por que nós nos santificamos, queridos? Porque isso vem dele. E ele permite que nós vivamos assim para que nós vivamos contínua e constantemente na dependência de Cristo apenas. Nunca confiaremos em nós mesmos, nunca confiaremos na nossa carne, não confiaremos em nossa própria justiça, na nossa moral, na nossa retidão. A nossa confiança está naquilo que Cristo fez, e pelo que Ele fez, nós continuaremos vivendo em santificação. Amém? E por fim, Ele já realizou o poder para a nossa vitória. Certo, queridos? Ele já realizou. Você entendeu que santificação é para todo cristão? Sem santificação ninguém verá a Deus? Você entendeu que Jesus morreu na cruz para que nós sejamos santificados? Você percebeu que existe uma guerra dentro do seu coração agora? E que esta guerra é porque o antigo rei quer tomar o lugar, que é o lugar do reino de Cristo em nós? Portanto, reconheça aqui hoje, que nós já temos o poder para a realização dessa vitória. Mantenha-se firme. Amém? Coloque-se em pé, amado. Isso é a santificação. Eu quero que você se apresente a Deus nesse momento, identificando se você está lutando esse combate como você deve. Que você peça ao Senhor para que te ensine a combater esse combate na sua mente, em primeiro lugar. Se você tem falhado e os membros do seu corpo têm sido entregues ao pecado, volte-se a Deus hoje. Arrependa-se hoje. Mas lembre-se de não batalhar apenas no plano do seu comportamento, batalhe em sua mente. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Faz o seguinte, você vai me dizer o seguinte, ó pastor, eu há tantos meses, há tantos anos não consigo vencer isso. Eu vou dizer para você uma coisa bem simples, sabe o que é? Encha a sua mente da palavra de Deus. Encha ela. Faça ela transbordar. Enxague ela. Derrame água da palavra de Deus lá. E depois venha me procurar e me dizer se você não conseguiu vencer esse pecado. É impossível que isso não aconteça, queridos. Amém? Apresente-se a Deus neste momento. Confesse-se ao Senhor se for necessário. E antes de tudo, agradeça a Ele, porque a sua santificação vem do Senhor. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, obrigado porque a nossa santificação não é o meio pelo qual nós garantimos a nossa salvação, e nem ela está confiada na força do nosso braço. Obrigado porque a Tua palavra me diz que foi Cristo quem conquistou ela na cruz. E a última palavra de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi: está consumado. Então, Senhor, a minha santificação está consumada na cruz do Calvário. A santificação dos Teus servos está consumada na cruz do Calvário. Que hoje, Senhor, o Senhor nos ajude pela Tua palavra a nós nos posicionarmos firmemente neste combate que há dentro da nossa alma. Que a partir de hoje, Senhor, nós não cedamos mais aos gritos do antigo rei que tinha domínio sobre nós. Venha ao nosso encontro, nos ajudando neste combate, Senhor, que o Senhor mesmo já venceu por nós, e permita que pela Tua palavra, a espada do Espírito, nós possamos nos apresentar dia a dia vencedores.
vai nos transformando, Senhor, a imagem do Teu Filho. Nós queremos ser parecidos com Cristo, dia a dia, para a glória de Deus Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor. Levante suas mãos aos céus, amado. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e que a santificação do Espírito Santo de Deus permaneça convosco agora e para sempre. Todos digam. Deus te abençoe, meu querido. Até mais. Graça e paz.